primeiramente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de mim. Salve a Madre Igreja da Paz, Senhor, amém? Amém. Estou muito feliz, graças a Deus. Mais um culto da família, né? Que a igreja reúne para agradecer a Deus e buscar a bênção para a semana que está vindo aí, né? E temos certeza que o Senhor já está abençoando, né? Eu já senti a presença do Senhor ali, aonde eu estava sentado ali, nos louvores, na saudação, nas oportunidades que os irmãos tiveram aqui, eu senti a presença do Senhor. Mas vamos fazer leitura da palavra agora e vamos ouvir Deus falar conosco. Eu gostaria de fazer uma leitura participativa com a igreja, que o povo ficasse atento e acompanhasse a leitura. O texto tem chamado bastante atenção durante essa semana. Foi o texto que há poucos dias eu vi sendo pregado aqui nessa igreja. E eu quero estar dando uma complementada nesse texto, né? Foi uma palavra profunda, né? Que a qual eu vivi há poucos dias atrás. Vamos começar capítulo 3 de Evangelho de São Mateus, versículo 16, e vamos dar sequência no versículo 1, capítulo 4, até o 11 de São Mateus. Diz o seguinte: e tendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Louvado seja Deus. Versículo 1: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com teus pés de pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória dele. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorar. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirá. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Os irmãos podem se sentar. Louvado seja o Senhor. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele tendo passado pelas águas do Rio Jordão, ele começa a trilhar um momento de dificuldade, de lutas e problemas. E a palavra de Deus nos diz que João
batizava no deserto da Judéia, junto ao Rio Jordão. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus desceu até o Rio Jordão, aonde João estava batizando. E João batizava para arrependimento de pecado. Aí eu quero dizer aos irmãos, aí o Filho de Deus se coloca em lugar de pecador para poder passar pelo batismo do arrependimento, que era o batismo de João. E João, quando viu Jesus vir ter com ele, João, ele ficou um pouco perplexo e disse a Jesus: eu não careço ser batizado por ti, e agora vem tu a mim? Eu não sou digno de desatar as tuas alpacas. Mas Jesus disse a João: deixa por agora, é nisto que se cumpre toda a justiça de Deus. E assim João batizou Jesus nas águas do Rio Jordão. Eu quero dizer a você, é mister que cumpre toda a justiça de Deus. Muitos querem servir ao Senhor, muitos querem estar na igreja, muitos gostam do bom evangelho, muitos gostam de participar do culto da igreja evangélica, mas não quer descer as águas batismais. Ele diz assim: mas eu fui batizado quando eu era criança, quando eu era pequeno, minha mãe levou na igreja e lá o Senhor sacerdote me batizou, eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eu quero dizer para você, não é esse o batismo que o Senhor determinou. O batismo que o Senhor determinou foi o batismo de mergulho, o batismo de imersão, o batismo emergido nas águas do Rio Jordão para perdão dos pecados. O Senhor Jesus não precisava ser batizado, mas para deixar exemplo para nós, aí ele desceu ao deserto, ao Rio Jordão, onde João estava batizando o povo que vinha ter com ele ali. O povo chegava humilde, confessando os seus pecados, e era batizado por João ali no Rio Jordão. E todos que chegavam ali, João batizava aqueles que estavam arrependidos. Louvado seja o nome do Senhor. E esse dia João teve essa surpresa quando chegou ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E incrível que João já tinha falado para o povo que iria vir um, que ele não era digno de tirar as alpacas dos pés. E quando Jesus chegou, João ficou surpreso e começou a dizer, olhar para Jesus e dizer: é Ele, é Ele. E o povo ficou perplexo, preocupado com aquele que vinha em direção a ele. Mas ali estava o Cordeiro de Deus, ali estava cumprindo o mandamento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, cumprindo a justiça que o Senhor determinou. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus, ao sair da água, o Espírito Santo repousou sobre ele como o corpo de uma pomba. Em Isaías, o profeta diz que Jesus era o ungido do Senhor para pregar o Evangelho aos pobres. Eu creio que neste momento, que quando João batizou Jesus, que Jesus saiu da água, que o Espírito Santo repousou sobre ele, ali o próprio Deus estava ungindo Jesus para pregar o Evangelho aos pobres, aos necessitados. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus foi ungido pelo Espírito Santo ali. E a palavra do Senhor nos diz que quando o Espírito Santo ungiu Jesus, Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Creio eu que Jesus não sabia que ele ia ao deserto para ser tentado pelo diabo, porque Jesus sempre ele iria aos montes para orar,
para buscar a face do Senhor e para estar só com o Pai ali, em oração e em consagração. E Jesus se dirigiu ao deserto. Agora alguém diz para mim e fala assim: pastor, mas João não pregava no deserto? João não evangelizava ali o povo no deserto? João não batizava ali? João não morava no deserto? João morava no deserto. Jesus já estava no deserto ali sendo batizado, mas o deserto que Jesus foi enviado pelo Espírito Santo foi outro deserto, o deserto de Jericó, um local onde o povo fazia uso, de ali fazer o seu sacrifício, muitas vezes com sangue humano. É lá que Jesus foi enviado. Jesus foi enviado juntamente no deserto de Satanás, no deserto do diabo, onde o diabo recebia o seu sacrifício ali. Eu quero dizer a você, bom é ganhar dentro da casa, mas se você é vitorioso na casa do adversário, é muito melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos a igreja de Cristo. Nós vimos para influenciar. A igreja de Cristo, ela está um pouco parada, mas nós devemos influenciar o povo aí fora, ir até mesmo nos locais aonde não pertence o crente, mas ir para pregar a palavra, ir para libertar aqueles que estão na garra de Satanás, ir para arrancar das mãos de Satanás as almas preciosas para o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus foi enviado ali naquele deserto para ser tentado pelo diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Incrível. Versículo 2 nos diz o seguinte: e tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus sofreu ali 3 tipos de tentação. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Jesus sofreu ali a tentação humana, a tentação psicológica, e passou por um momento difícil, porque o homem, quando ele fica 3 dias sem comer, ele sente uma fome extrema, mas ao passar os 3 dias, ele acostuma com a fome. Mas quando passa 40 dias, aí a fome volta para matar, a fome volta para o corpo ir a óbito. Creio eu que Jesus, durante esses 40 dias, ele fez o jejum de alimentação. Ele não ficou sem tomar água, porque o corpo humano não aguenta mais de 3 dias sem tomar água. Ele desfalece, ele vai a óbito. Mas Jesus ali ficou sem comer, e estava sendo sustentado por aquela unção que ele recebeu lá no Rio Jordão. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que quando finalizou os seus 40 dias de jejum, aí chega o tentador. A Bíblia diz bem claro, ali chegou o tentador, não fala que era o diabo que chegou ali. Certamente era o diabo, Jesus sabia que era o diabo, mas aqui o Evangelho no versículo 3 está dizendo que chegou a ele o tentador. Eu quero dizer para os irmãos, o que pode ser um tentador para você? Uma coisa feia? Uma coisa bonita? Uma coisa maravilhosa? Uma coisa que muito boa, que cheira muito bem, uma alimentação saudável, tentadora? É, pastor? É, pastor? O senhor com bastante fome, né? Podia chegar alguém com um prato aí de uma certa comida aí, e o senhor se atentar por aquilo. Isso é uma tentação também. Um homem pode ser atentado por uma mulher bonita, linda, maravilhosa.
É uma tentação. Existem vários tipos de tentação. E a Bíblia está dizendo que Jesus, quando ele atingiu os seus 40 dias, ali apareceu o tentador para tentar. Ele foi de várias formas que Jesus foi tentado. Eu creio que ali estava Satanás, aquele que tem experiência sobre a terra, e a Bíblia diz que ele se camufla até em anjo de luz. Ele chegou ali com aquela trepidez, muito bonito, muito lindo, e para tentar Jesus. Mas Jesus, como ele tinha o seu poder de discernir os espíritos, Jesus já sabia quem era aquela personagem, mas chegou ali muito bonito para tentar Jesus. Eu que chegou assim e falou para Jesus: parabéns, você aguentou 40 dias no monte, no lugar árido, deserto, difícil, então eu vim dar os parabéns para você. E Jesus, olhando bem para Satanás não pôde se conter. Ele foi logo pegando uma pedra e disse: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão e come. Satanás não pôde ficar camuflado perante nosso Senhor Jesus Cristo por muito tempo. Ele logo se revelou quem ele era. Ele mostrou o que ele veio fazer ali. Ele veio ali para poder tentar Jesus naquilo que Jesus estava mais precisando, era se alimentar, comer, porque Jesus fazia muito tempo que estava sem alimentar, estava com fome. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus disse para Satanás: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero dizer a você, muitos procuram no fim de semana ir para as pizzarias, ir para as lanchonetes, ir para os restaurantes, comer aquela comida saudável junto com a sua família. Muitos vão e no domingo vêm para a igreja se alimentar da palavra, mas outros vão no sábado e voltam no domingo e esquecem de se alimentar dessa palavra aqui, que é o pão da vida. Não adianta você se alimentar bem lá fora, lá nos restaurantes, lá nas pizzarias, e não comer do pão da vida aqui. Você alimenta seu corpo, mas sua alma está perecendo, está gemendo de fome, porque o pão que alimenta a alma é este pão que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus disse para Satanás: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 6: disse-lhe se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. O inimigo mudando de estratégia. Ele procura derrubar a pessoa num certo ponto, não consegue, vai ele mudando de estratégia. Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo tentando Jesus, para que Jesus se lançasse daquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus estava em lugar alto, Ele aproveitou a fraqueza de Jesus, muitos dias se alimentar, e ali ele queria destruir Jesus para sempre. Mas o Senhor Jesus não deu ouvido às palavras de Satanás e disse: não tentará o Senhor teu Deus. Está escrito, Satanás, não tentará o Senhor teu Deus. Ele foi vencendo Satanás com a palavra. Eu quero dizer a você, se você gosta de louvar, se você gosta de adorar a Deus no louvor, mas eu quero dizer a você comece a buscar ao Senhor na palavra, lendo a palavra, se edificando na palavra,
que é na palavra que está a virtude para você vencer a Satanás, vencer o destruidor, que ele veio para roubar, matar, destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que o inimigo, ele não se arredou de perto de Jesus, e continuou a tentação. Louvado seja o nome do Senhor. E nos diz, versículo 8: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou todo o reino do mundo e a glória dele, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Eu quero dizer a você, quando o homem começa a ouvir os propósitos de Satanás, as ofertas de Satanás, Satanás leva ele a subir para cima, levanta ele, levanta o ego dele, ele começa a ficar orgulhoso, começa a ficar presunçoso, começa, muitas das vezes, como se diz o provérbio aí fora, se achar na presença de todos, querer ser um tal. Mas eu quero dizer a você, aquele que aceita a exaltação do inimigo, ele está sujeito a cair, porque o inimigo faz isso, ele levanta o homem e lança ele por terra, para nunca mais ele tornar a se levantar. E isso não foi diferente com o inimigo das nossas almas. Ele levou Jesus até esse local, glória a Jesus, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Jesus, tendo visto aquilo que Satanás estava mostrando para ele, as belezas da terra, as cidades, os locais, as pessoas bonitas que tinha naquele local, no mundo, ali, Satanás mostrou para Jesus tudo aquilo, e falou para Jesus: olha, se você prostrar-se diante de mim e me adorar, tudo isso eu te darei, tudo isso eu te darei, porque tudo isso para mim um dia foi entregue. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus não deixou se levar pela oferta de Satanás. Esse é o nosso exemplo, é o exemplo que o Senhor Jesus deu para nós. Nós, muitas das vezes, recebemos a oferta de pessoas usadas pelo inimigo, e muitas das vezes nós queremos aceitar, mas nós devemos buscar o Senhor, devemos orar a Deus e falar com o Senhor, e perguntar para o Senhor se é do agrado dele, nós aceitar sim ou não, porque pode ser uma emboscada de Satanás contra a nossa vida, e nós devemos estar preparados para vencer o diabo todos os dias da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo lutou, mas o Senhor Jesus não deixou abater por aquela tentação. Depois de 40 dias, eu quero dizer a você, será que se isso acontecesse conosco, nós suportaríamos todas essas tentações? Tentações pela fome, tentações pelo medo daquele lugar, que havia serpentes, que havia inseto venenoso, que havia muitas coisas ali para poder deixar nós deprimidos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O Senhor Jesus não deixou abater com aquela tentação, e nós também não podemos deixar abater com aquilo que sobrevém sobre nós. A palavra de Deus nos diz que todos aqueles que se chegam a Deus, ele passa pelo deserto. Aquele que não passa pelo deserto, ele deve estar preocupado. Por que ele não está passando pelo deserto?
Porque o deserto é a faculdade de Deus para ensinar o homem a ser fiel, a servir a Deus, a se fortalecer para vencer os dias maus que sobrevêm sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que os dias maus estão vindo aí. Se você ainda não teve tribulação, você vai viver momentos de tribulação, porque os dias são difíceis. E a palavra de Deus nos diz que os dias tenebrosos ainda estão por vir. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu espero que a igreja do Senhor venha se encher do Espírito Santo, nem que for necessário passar pelo deserto. Se você passar pelo deserto, eu quero que você pense numa coisa: o Senhor Jesus, aquele que conduziu você para o deserto, vai estar contigo. Você vai entrar no deserto, mas você vai sair vitorioso, porque o Senhor Jesus, ele venceu Satanás no deserto, e tu vencerás também. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que o Senhor Jesus, quando ele saiu do deserto, ele saiu já para poder levar as boas novas, pregar o Evangelho. O Senhor Jesus, ele foi ungido para ir ao deserto, mas quando ele saiu do deserto, ele saiu transbordando do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus nos diz, e Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor seu Deus dará ordem, e só a Ele servirá. Então, sabe o que aconteceu? O anjo, o demônio, Satanás, os deixou. Satanás tentou de todas as formas para poder derrubar Jesus por terra, e não conseguiu. E a palavra de Deus nos diz no versículo 11: então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. A luta foi grande, a dificuldade foi enorme, o jejum foi 40 dias, a tentação foi o próprio diabo tentando Jesus, mas a vitória foi grande. Deus enviou os seus anjos ali, eu servi. Eu quero dizer para você que a mesa ali, ela foi farta, viu? A mesa do Senhor Jesus foi farta, porque o Senhor Jesus teria que saciar a sua fome, se fortalecer ali, para voltar do deserto para o seu local, para iniciar a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus voltou cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que o Senhor Jesus, Ele faz presente aqui nesse momento. Ele está disposto a te encher do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que você guarde esta palavra no seu coração. Que você coloque essa palavra dentro de si, nos momentos das tentações, e diga assim: se Jesus venceu as tentações, Ele é comigo, eu vencerei também. Eu serei mais do que vitorioso nas minhas tentações, porque o Senhor Jesus já venceu Satanás por mim. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer à igreja: fica firme, porque
O Senhor Jesus está pronto a te ajudar nos momentos mais difíceis que você estiver passando. Louvado seja o nome do Senhor. E tenho certeza que assim como o Senhor Jesus foi com o seu povo, com a sua igreja primitiva, e a igreja teve grande vitória, assim Ele será contigo, com a igreja dele, nesses momentos que estamos vivendo na face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, eu agradeço essa oportunidade e tenho certeza que essa palavra ela vai ficar guardada nos nossos corações. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E as palmas louvam. Vamos orar para agradecer a Deus pela presença dele. Mais uma noite aqui na presença da casa do Senhor. Amém? Soberano Deus, querido Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, nós estamos gratos a Ti, porque nós estamos aqui pela Tua vontade, pelo Teu poder. Obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui, obrigado pela nossa saúde, obrigado pelas famílias que aqui estão representadas, obrigado, Senhor, por todos os Teus servos e servas, todos os obreiros desta casa e aqueles que também vêm colaborar conosco. Muito obrigado. Abençoa cada um de nós, eu te peço, no nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, porque Teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja e esteja com toda a igreja. Todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo eu posso naquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? Mas graças a Deus que nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? No lugar de cada sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará.